E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer o Heroic Game Launcher, um launcher nativo para Epic Games, ok? Então fica depois da vinheta aí e confira. Esse aqui é a página do GitHub, né, do Heroic Game Launcher. Eu vou pôr em português aqui para ficar um melhor entendimento. Ele é um iniciador Linux alternativo, nativo para Epic Games. Então essa é a página do projeto, eu vou deixar na descrição. Ele mostra aqui como você tem que fazer, está logando, enfim, eu vou mostrar tudo isso aí para vocês. Vou testar o Metro Last Light Redux, que foi dado gratuito aí essa semana. Ele fala como você pode usar recursos disponíveis, recursos planejados, suportes no momento ele tem para Deb, RPM e AppMage, versões ao recomendado. Ele tem um link aqui, ó, Fedora Corp, Cop, sei lá. Ele tem outro link aqui também e ele pode ser que pense em Flatpak ou Snape no futuro também. Para quem gosta aí desses pacotes, então em algum momento aí eles vão estar disponibilizando. Nós podemos vir aqui em tag e está baixando a versão de 6 dias atrás aí, que ela deve ter algumas correções, ó. Então ele tem um WebImage. O WebImage, para quem não sabe, é um arquivo executável aí, como tem no Windows, né? Dois cliques e tal. Esse aqui também é a mesma coisa. Ele tem o Pacman aqui, que é pro Manjaro. Tem o RPM, que é pro Fedora, né? Se eu não me engano. E tem o .deb. Para quem está distribuições derivadas do Debian ou Ubuntu, Pop! OS, Linux Mint, KDE Neon, que é o que eu estou utilizando aqui, nós podemos baixar o .deb. Na minha opinião, entre as opções, eu prefiro o .deb, tá? Então eu vou salvar aqui, vou lá aqui vou salvar aqui mesmo. Ele baixa bem rapidinho aí, porque eles são 70 megas só. Eu já mostrei lá na pós-instalação do KDE Neon. Vocês têm que instalar o .deb. Em outros vídeos aí, quando eu usava o Ubuntu, eu também mostrei já como você está instalando o .deb para ele não abrir com a sua loja, né? Eu acho melhor aqui também. Então eu vou dar dois cliques aqui, ó, nele. Ele vai abrir o meu gerenciador de arquivos .deb aí. Bom, pelo menos era para ter aberto, né? Eu vou abri-lo novamente aqui. E aí ele abriu aqui. Esse aqui é o GDEB, tá? Só com a interface do QAPT, que é uma interface em Qt. Ele está falando aqui que ele precisa de uma dependência aqui agora que o outro abriu. GAWK, tá? Enfim, então ele já vai fazer a instalação aqui dessa dependência. Vou dar um install aqui. Vamos esperar o final da instalação. Pronto, podemos fechar. E aí ele vai estar aqui no nosso menu de jogos aqui. Eu vou adicionar ele aqui na área de trabalho. E eu vou trazer ele aqui para minha launcher e agora eu posso excluir ele aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó, em jogos e aí eu vou abri-lo, tá? E aí esta é a primeira tela aqui. Ele já está falando aqui, né, que nós temos que abrir a Epic Game Store, clicando aqui, fazer login e copiar o SID e Information Number, tá? Ele tem até um exemplo aqui, mas nós vamos clicar aqui, ó. Ele vai abrir a tela para você fazer o login na Epic Game Stories. Eu vou fazer o login aqui e já retorno. Depois que você fez o login lá, colocou seu e-mail, sua senha, deu Enter, ele vai abrir esta tela aqui, ó. Esse é o SID que nós temos que copiar, ó. Eu vou copiar aqui, vou colar ele aqui, ó. Vou dar ele não deixa você abrir um menuzinho ali com o botão direito do mouse. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. Já até me bugou aqui, tá? E aí eu vou fazer o login. Teve um inscrito do canal que pediu, tá? Para mim tá mostrando aí como está fazendo no Game Launcher. Eu ainda não testei ele, está sendo a primeira vez, mas na minha opinião eu prefiro utilizar o Lutris mesmo, tá? Porque eu tenho mais opções, né? O Lutris ali eu instalo todos os meus jogos, né? Jogos desbloqueados, tá tudo ali numa mesma interface, mas eu vou maximizar aqui. Então ele já pegou todos os meus jogos aqui, ó. Eu tenho um total de 209 jogos na Epic Games, eu nunca comprei nenhum jogo, tá? Isso foi tudo resgatado aí gratuitamente. Então ele tem aqui, ó, para você dar um refresh, para você sair. Ele tem umas configurações aqui, ó. Ele tem geral aqui. Ele está pegando, ele tem uma pasta aqui, ó, na minha home. Ele vai criar
Games Heroic. Ele tem alguma coisa de sincronizar prefixo aqui, ó. Se você quiser pegar algum, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero pegar o Yakuza aqui, eu posso estar sincronizando. Eu creio que seja assim. Exit to System Trail. E aí você clica em Sync. O Wine. Ele está pegando o Wine que está instalado no seu sistema, tá? Que fica lá na sua home em .wine. Você pode estar pegando outro prefixo aqui também, se você quiser. E a versão do Wine aqui, ó, ele está pegando todos os meus Wine que tem no meu Lutris. Eu tenho no meu Lutris, num vídeo anterior aí que eu fiz sobre o Lutris, eu criei, ó, esse Proton 5.0-10, o Proton GE. Então ele está pegando todas as versões do meu Lutris. Essa default aqui é a versão do Wine que está instalado no seu sistema. Ele tem um Wine CFG aqui, ó, vamos dar uma olhada, que é onde você troca aqui, ó, por exemplo, já vou trocar aqui para Windows 10, vou dar um aplicar, não tem biblioteca nenhuma, tá, vamos ver aqui, ó, ele está usando o Wine 6, o Stable, que eu instalei alguns vídeos aí também. Pós-instalação do KDE New, eu mostrei como está instalando. Eu vou dar um OK aqui, ele tem o Winetrix também, vamos ver se ele vai abrir, ó, vai abrir sem problema, eu vou dar um OK aqui, e aí tem as opções, eu vou sair aqui. E tem o run exenside prefixo, que é para você que quiser instalar um arquivo .exe, é só você clicar aqui, ele vai selecionar o arquivo que você quer e dar um OK, ele vai instalar. São basicamente umas opções que tem no Lutris, né? E nós temos aqui outros, né? Ele tem para você pôr um show FPS, que é o DXVK HUD. Para quem não sabe, é essa configuração que eu faço aqui, ó, no Lutris. Essa configuração aqui, ó. Aqui, ó. É essa aqui, ó, DXVK HUD. É essa configuração que eu faço aqui, ó. Aí, no caso, era só pôr uma vírgula FPS. Então, é essa configuração. É a do DXVK HUD. Use Game Mode da Feral Interactive. Eu não estou usando mais, tá? Aqui no KDE Plasma eu senti que tinha alguns problemas, então eu parei de usar. O áudio fix para pulsear de latência é aquele comandinho que você põe lá naquela parte do LUTs também. Ele já vem aqui para você habilitar. Se você quiser habilitar o Mango HUD, eu vou habilitar aqui o Mango HUD. Advanced Options Environment Variables. São essas configurações aqui, ó, que a gente faria aqui no Lutris, ó. Essas configurações aqui também. E aqui é os argumentos para que você põe no Windows, que seria esses argumentos aqui, ó. Em Game Options seria esses argumentos, por exemplo, menos full screen, teoricamente esses argumentos, ou menos DX 11, tá? São argumentos de inicialização do Windows. Então é isso aí. Eu vou voltar aqui, como eu falei que eu ia mostrar o jogo que foi dado na Epic Games aí, o Metro Last Light. Eu vou clicar nele aqui, vamos ver. Tá, e aí ele dá essa tela para nós. Ele aqui, another patch e importar um patch. Deixa eu ver aqui as opções, story page, check compatibility. Então, eu passo aqui, eu vou fazer o seguinte. Ele está falando para instalar em um patch default, né? É um patch do zero. Ou se eu quero importar algum patch de algum caminho, né? Ou quero importar o game. Eu vou colocar aqui importar o game, ele vai pedir para mim selecionar. Então eu vou lá na minha pasta do Lutris, eu vou vir aqui na minha Epic Games Store, eu vou vir em Drive C, eu vou vir em Program File x86, é isso aqui mesmo? Eu acho que é Epic Games, não é nesse, é no Program Files, desculpa. E Epic Games, e aí eu vou, cadê o jogo? Metro Last Light Redux, eu vou dar um choice aqui, ó. E aí ele vai começar a fazer a instalação, ó. E aí ele pegou o caminho que eu tinha baixado lá. Eu vou dar um play aqui. Vamos ver aí que bicho que vai dar, né? Tá atualizando o meu prefixo do sistema, né? O que fica lá na minha home. Eu poderia ter ido lá nas configurações e ter criado também. Eu vou mostrar como você pode estar fazendo diferente. Por exemplo, vamos só esperar ele aqui um pouquinho. Eu vou dar um start aqui.
O jogo tá funcionando muito bem, né? Lá pelo Lutris, também como eu mostrei, tava funcionando super bem. Vai dar a opção de cada um, tá? Vai dar a opção de cada um. Ó, o controle tá funcionando, tá? Eu vou ver em opções aqui, ó, vídeo. Eu vou te deixar aqui para baixo. Eu vou mudar essas configurações aqui. Vou dar um back aqui, ó. Vou dar um OK. Eu vou iniciar, deixa eu ver, eu vou iniciar um jogo aqui, normal mesmo. The Dark Ones came much later. Eu vou pular aqui. Eu vou pular também. Só que aí, ele não limitou o meu FPS, como eu queria, né? Como eu gosto de fazer. E aí eu tenho uma dúvida aqui. Como que eu faço para matar esse processo? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Download, red not red. Ele tá mandando até eu dar play. Mas sendo que o jogo tá aberto aqui, né? E aí já bugou tudo. E aí já bugou tudo. Ah, agora voltou. Eu que tava errado, tá? Então eu vou dar um kick game aqui. Vamos ver se ele... Na minha opinião, isso é um problema, né? Porque pelo menos no Lutris a gente tem aquele... para matar os processos todos, né? É até uma boa dica aí. Para os desenvolvedores aí colocar para matar o processo, né? Pode ficar um pouco complicado aí, né? Quando o jogo trava e tal, o Lutris nós temos aquela opção de estar matando o processo. Isso ajuda muito. Ó, então, ele tá criando aqui na minha barra home, eu vou dar uma conferida para ver se ele criou alguma coisa aqui novamente. Bom, ele ainda não criou, é porque eu não instalei nada do zero, né? Aqui é para sincronizar um prefixo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou criar uma outra pastinha aqui, Heroic Games. Eu vou deixar assim, ó, eu vou criar aqui, vou dar um choice. Então, toda vez que eu for instalar um jogo novo, ele vai vir instalar nesta pasta. Aqui é se eu quiser sincronizar alguns jogos instalados. O prefixo, aí que tá. Eu vou trocar esse prefixo aqui, eu vou colocar ele aqui dentro. Vamos ver se vai dar certo. E eu vou continuar usando o default mesmo. Eu vou clicar aqui, vamos ver se ele vai criar um prefixo. Tá, isso que eu queria saber. Ele tá me criando um prefixo lá, na onde eu selecionei aqui, ó, que é nesse cara aqui. Vamos até dar uma olhada aqui. E aí ele tá criando o prefixo aqui. Você não precisa necessariamente usar o padrão, né, o ponto .home. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro que ele crie outro aqui. Eu já vou até trocar aqui para o Windows 7, vou aplicar. O estranho é que ele não instala biblioteca nenhuma, né? Mas você também pode mudar a versão do Lutris aqui, ó. Eu vou colocar o Lutris 6.0, ó. Vou clicar aqui, ó, para ele poder atualizar o prefixo. Ele funciona muito bem, tá? Eu até que gostei, mas assim, na minha opinião, tá vendo? A versão do Wine do Lutris instala já várias bibliotecas. Na minha opinião, isso é bom. E aí eu vou fazer o seguinte, For the King. Eu vou instalar o For the King, que foi o jogo que deu aí essa semana. For the King. Vou instalar ele aqui, porque pessoal, enquanto ele baixa aí, eu quero saber como ele está criando essa pasta aqui, ó. Drive C. Ele não está instalando o jogo aqui. Program Files, ele também não instala o jogo aqui. E aí quando ele finalizar, eu retorno, ok? Ele tá acabando aqui, ó. 5 segundos, 98%. Eu vou confessar que eu gostei dele, né? Porque assim, parece que ele pesa menos no sistema. Vocês estão vendo ali, ó, tá usando 4 GB. Pronto, ele completou. Ele tá fazendo a instalação. E aí ele completou. Eu vou dar um play aqui. Ele vai atualizar novamente o prefixo. Bom, é mais um launcher aí para podermos estar utilizando. Então, mas eu vou continuar com a minha Epic lá no Lutris, né? Porque
caso aconteça alguma coisa. Eu só tenho uma dúvida aqui, aonde ele não tem... Vamos esperar aqui. Parece que ele não tem a página principal, né? Da Epic Games, por exemplo. E aí eu tô vendo aí que ele tá com algum problema, né? Ele tá atualizando muito aí esse prefixo. Pronto, agora foi. A única coisa aí que eu não gostei é que ele não limita o meu FPS. Uma dica para os desenvolvedores aí, né? Se eles virem esse vídeo, né? Eu acho que, sei lá. E aí ele já travou. E aí ele não vai voltar. Já demorou muito. Se eu der um stop aqui, pronto. Aí sim, ele fechou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos em settings. Ele está usando o Wine. Eu vou colocar em default. Na página ele recomenda que use o default, porque pode ter esses problemas mesmo, tá? Eu confesso assim que eu já estou tão acostumado com o Lutris que na real eu prefiro usar o Lutris. Para quem quiser aí, eu acho que para computadores mais modestos é uma boa opção. Porque pelo que eu percebi aqui, ele não abre tantos processos, né? Uma vez um inscrito comentou, deixou nos comentários que porque o Lutris ele abre vários processos do Wine e tal, mas eu creio que aqui ele não vai ser diferente, porque vamos ver aqui, ó, tá vendo? Ele abre os processos do Wine. Se a gente vir aqui em Heroic, ele abre tantos processos, então é a mesma coisa do Lutris, tá? Ó, e agora ele tá funcionando com o default. Ele não tá querendo clicar aqui. Eu vou dar um stop aqui para finalizar ele. E aí a minha curiosidade aqui, eu quero saber onde esse cara instala as coisas. Ele baixa aqui na raiz do prefixo e não na raiz do drive C. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, o jogo tá aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. E aí, se você quiser já migrar um jogo que você já tenha instalado, é só você clicar no jogo aqui, ó, vir aqui, ó, importar um game, importar e selecionar onde está o jogo e você não precisa baixar ele novamente, caso você tenha ele lá pelo Lutris, né, e queira trazer ele aqui para a Epic. Uma dúvida que eu tinha, como que eu vou estar acessando a loja, né? Por exemplo, para mim resgatar um jogo. Vocês estão vendo que ele não tem nada aqui. Você vai ter que fazer o seguinte, você vem aqui algum jogo da sua biblioteca, você vai vir aqui, ó, nos três pontinhos e Storage Page. Esse check compatibility aqui, deixa eu ver o que é. Ele vai abrir o ProtonDB. Então eu vou abrir aqui a loja, ele vai vir vai abrir no jogo. É só eu vir aqui, ó, em Store e pronto. E aí eu posso estar resgatando os meus jogos aqui, vamos ver que se get. E aí ele vai mandar eu fazer o login. Fica a seu critério aí. Qual você acha melhor de usar pelo Lutris, usar pelo Heroic Game Launcher. É uma ideia muito boa, tá funcionando muito bem, tá? Não vi bug nenhum aqui. E aí fica a seu critério qual você vai utilizar. Então, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.